Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma terça-feira nessa live com o André Pérsia e eu convido você a desde já, vai entrando aí, vai participando, que você compartilhe essa live e comece a dar os coraçãozinhos, comece a curtir, compartilhar, comentar. Marcos Ortega, seja bem-vindo. O André Pérsia já entrou aqui também. Estamos esperando aqui o pessoal ainda entrando, chegando, para a gente começar a nossa live. Fala André, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Né? Estamos aqui mais uma live na terça-feira, no mesmo horário, no É, mesmo canal. isso aí, meu bate-horário, bate-canal. Isso aí, pessoal entrando aqui aos poucos, Cristina. E espero o pessoal entrando, hein, André, para a gente Com certeza. ver se a gente tem algumas dúvidas aqui. Eu vi que tem algumas pessoas do grupo também. E vira e mexe, a gente tem algum debate no grupo, a gente tem ali alguma Sim, questão que uma pessoa sim. coloca. Com Hoje acho que é certeza. interessante a gente fazer um apanhado, né? Sim, todas as coisas que foram trazidas foram questões muito interessantes e acho que é bacana que pudéssemos compartilhar essas coisas, debater sobre isso. Maravilha, André. Vamos ver se o pessoal vai entrando aos poucos aí, mas assim, a live vai ficar registrada. Sim, Como a gente estava conversando um pouco mais cedo, algumas pessoas, até mesmo quando perguntaram sobre aquelas induções que você tem postado no grupo, e a pessoa perguntou sobre compulsão, se serve para qualquer compulsão, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do que a gente comentou, do que está por trás de todo o sintoma, sabe? Como que a gente pode identificar na realidade, a forma como vai ser trabalhada, antes de qualquer coisa, a pessoa já ir lá, já ouvindo uma indução, já ouvindo um script, para tratar aquela questão. Isso é muito interessante, né? Eu achei curiosa a pergunta, né? E eu até respondi lá que sim, serve para todas as induções. Sim, Induções. Serve para todas as compulsões, né? compulsões. Porque, assim, não tem sentido servir para compulsão, para o cigarro não servir para compulsão sexual, né? O que a gente tem que observar, primeiro, é a natureza dessa compulsão. Vamos lembrar que a programação neurolinguística nos ensina que não existe compulsão, não existe ansiedade, não existe medo, não existe nada disso. Nada disso existe em si. Tudo isso são nomes que nós damos para as coisas para que nós possamos nos comunicar. Para que eu não tenha que, toda vez que eu tenho que falar de compulsão, falar compulsão é aquele evento onde as pessoas ficam naturalmente atraídas por alguma coisa e com uma tendência para repetição. Então, nós, para facilitarmos o uso, nós o abreviamos com uma palavra. Isso é bom por um lado, porque abrevia e facilita a nossa comunicação, e é ruim por outro lado, porque as generalizações são muito problemáticas. Sim, Essa é a grande questão. Né? Então, quando nós generalizamos, toda vez que nós damos nomes para as coisas, o problema é que a gente deixa de pensar sobre o processo que está por trás daquilo. Então, a primeira coisa que é muito importante nessa história é não fique com os nomes. É por isso que mesmo eu sendo psicólogo e tendo licença para usar nomes e fazer diagnósticos, eu evito fazer isso no consultório, porque eu quero que as pessoas pensem sobre o que elas estão fazendo. Isso é muito interessante porque volta e meia se pergunta, né? Mas eu não sou psicólogo, será que eu posso trabalhar essas coisas enquanto hipnoterapeuta? Sim, se você for por uma abordagem mais fenomenológica, a abordagem mais fenomenológica significa que você vai observar mais os fenômenos, ao invés de se prender a nomes e diagnósticos específicos. Então, se você começar a observar o que está acontecendo com a pessoa, como ela faz o que ela faz. Então, tem dois aspectos importantes aí. Um é o que a gente sempre fala aqui, mas é sempre bom falar, porque tem sempre pessoas sim, novas, que é a questão da intenção positiva. Por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Eu falava há pouco lá com o pessoal de Portugal, numa live que fizemos, e também surgiu uma pergunta muito semelhante a essa. Por trás de todo comportamento existe uma ou algumas, talvez não só uma, intenções positivas. Intenção positiva não é um ato positivo escolhido como positivo. Tem gente que diz assim, isso é um absurdo, não tem nada de positivo no meu alcoolismo. E não tem mesmo, provavelmente, deve ser horrível, né, o alcoolismo.
né? Mas você aprendeu a dar vazão a alguma coisa importante através do abuso do álcool, da droga, Sim. da compulsão sexual, alguma coisa assim. Algumas pessoas, por exemplo, aprenderam a criar relações doentias, a fazer codependências afetivas e comer compulsivamente, que é o exemplo que nós estamos pensando aqui, né? A usar compulsivamente o sexo. Tem muitas pessoas que fazem sexo compulsivamente, não necessariamente porque estão com desejo por alguém específico, mas porque precisam estar sempre fazendo para se provar alguma coisa, né? Para provar sua masculinidade ou feminilidade, para provar que conseguem ser sedutores e sejam pessoas interessantes. Olha só, ainda tem uma parte que aprendeu através de um comportamento repetitivo dar vazão a algo de valor. Por trás de todo comportamento repetitivo de compulsão e outros problemas, existe uma intenção positiva. E a intenção positiva está sempre a serviço de um valor, de alguma coisa importante. Então, nós temos que descobrir o que é isso. Primeiro, que coisa importante é essa por trás, que a pessoa pensa ou acredita que ela vai satisfazer, ela às vezes nem sabe conscientemente que ela faz isso, ela nem sabe que isso existe. Mas quando você analisa, essa parte sua está tentando fazer o quê quando quer comer? Assaltar pela milésima vez a geladeira e comer todo o estoque de chocolate da casa. Eu trabalhei uma pessoa que de madrugada saía em lojas de conveniência e comprava uma quantidade absurda de barras de chocolate e consumia literalmente assim, o fígado começou a dar problema, né? Porque a pessoa começava a consumir assim numa noite 5 barras grandes de chocolate, grossas, grandes, algumas inclusive daquelas que se usa para cozinhar, grossas, que tinha da Nestlé, eu nem vejo mais, que se usa para derreter, para cozinhar. E a pessoa comia umas 3, 4, 5 barras daquela, não conseguia parar. Ou seja, essa parte da pessoa, além de ter se tornado adicta à comida, ao chocolate, ao açúcar, porque também é uma droga que vicia, essa pessoa também está tentando, sei lá, buscar prazer, preencher alguma coisa. Então, primeiro precisamos entender que valor é esse importante que está por trás. Porque esse valor por trás, ele é sempre um valor importante. Só que a pessoa aprendeu, ela desenvolveu uma crença, ela desenvolveu pela experiência, por repetição, porque ela viu alguém fazer, porque alguém fez, ou ela aprendeu mesmo sem ter visto ninguém, a dar expressão a essa coisa importante através de umas estratégias específicas. Por exemplo, o comportamento compulsivo, a compulsão por sexo, a compulsão por comida, por droga, seja lá o que você quiser. E aí a pessoa vive no mundo através disso que ela aprendeu, dessas crenças que ela desenvolveu, essas coisas importantes aqui. Então, nós temos que ajudar a Tornou-se pessoa um looping, né, André? exatamente, fica. Então, nós precisamos ajudar, primeiro, que a pessoa se conscientize que ela faz isso, ela tem que perceber que ela faz isso, não adianta você dizer, você tem uma intenção positiva, isso não vai resolver nada. Sabe nem Você o que tem que que é isso. ajudar a refletir de volta o que está acontecendo, para que a pessoa entenda que ela faz isso. E através da indução hipnótica, das induções hipnóticas, que é o nosso barato aqui, né? E de outros meios, né? Eu faço isso com a hipnose, eu faço isso com o coach, eu faço isso com a terapia, eu faço a mesma coisa por caminhos diferentes, às vezes faço tudo isso no mesmo lugar, né? Um pouco de cada um com a mesma pessoa. Mas vocês aqui, que o interesse de vocês é a hipnoterapia, de todos nós, meu inclusive, nós vamos direcionar uma série de induções num processo de engenharia mental para que a pessoa entenda que valores são esses, dissolva, mude, quebre a estrutura dessas crenças limitantes e tenha experiências no mundo que são diferentes para que ela possa viver essas coisas importantes aqui de uma forma mais saudável, mais positiva, que tenha mais a ver, porque aí sim, essa intenção positiva ela vai virar positiva. Porque hoje nós temos uma intenção positiva que se expressa de uma forma problemática e isso gera um efeito negativo na vida da pessoa. Você vê meu ponto? Com certeza. André, aí que você falou, aí nessa questão para mim entra uma coisa principal que é fazer uma boa anamnese, né? Tipo assim, eu acho que a primeira sessão tem que ser matadora mesmo, não no sentido figurado, mas realmente explicar, né? Assim, extrair todo esse Isso. contexto da intenção positiva, desses valores, É. para que você possa Isso é um criar a estratégia processo. da engenharia mental, né? Isso é um processo, porque eu acho que a primeira sessão, o foco deve ser essa identificação mesmo, por isso que eu sugiro até na parte de hipnoterapia da formação, que a primeira sessão ela seja maior, né? Eu prefiro que você faça uma sessão de 2 horas do que você faça uma primeira sessão chata com o cliente e só uma semana depois ele vai fazer uma sessão legal de entrar em transe.
Então, eu acho que é mais motivador se você fizer uma sessão maior, onde você vai ter a parte que não precisa ser chato. Chato é brincadeira minha, porque não precisa ser Sim. chato. Né? Uma sessão mais técnica, vamos dizer assim, e eu acho que você tem que dar logo na primeira sessão um pouco do transe para a pessoa. Nem que seja um A relaxamento, nem que experiência. seja uma provocação. Eu ensino no curso, você viu isso quando estivemos juntos algumas vezes, né? Onde eu sugiro uma série de técnicas iniciais para a pessoa aprender a conhecer seus estados internos, para trabalhar o estado crash, que é tudo isso que é negativo, limitante, e já começar a Isso. pensar diferente, se reorganizar. São excelentes técnicas para a pessoa começar a trabalhar isso. Mas, e todas as sessões, né, você tem que fazer um acompanhamento. Você não vai entregar uma técnica, ver as costas e ir embora. A pessoa vai voltar depois, você tem que fazer o follow-up, o acompanhamento. O que houve? O que aconteceu? Como essa técnica repercutiu na sua vida? E ela vai te dar mais informações ainda sobre a intenção positiva, sobre o que ela está fazendo. Nós temos a intenção positiva e nós temos também as estratégias que fazem parte dessas coisas. É o que você aprendeu a fazer para manter esse estado limitante problemático funcionando. Então a pessoa ela precisa aprender a fazer outras coisas. E aí entra muito o recurso da hipnose, da PNL e do ensaio mental. Porque a PNL, hipnose e ensaio mental podem ajudar, primeiro, a interromper a compulsão, ou qualquer outra coisa, no caso a compulsão que nós estamos discutindo aqui. Eu ensino no curso técnicas específicas de interrupção da compulsão, para que depois você encaixe no momento em que você estaria fazendo a compulsão, mas você desfez, tirou ali o nó, rasgou o fio no meio, literalmente. Você encaixa inconscientemente alguma coisa melhor ali para a pessoa, onde o ouvinte vai começar a perceber soluções, né? Vai absorver, né, cada gole aí dessa informação hipnótica de uma forma melhor para si, Cleiton. Agora desse produto. André. Vamos ver se alguém tem uma pergunta aí. Se alguém tiver uma questão, é hora de Só mais uma colocar para a questão gente sobre aí. compulsão. Só mais uma questão sobre compulsão. Existe que uma coisa que leva em mente também, os níveis de patologia também, tá? Existem Aham. compulsões mais neuróticas, que são aquelas onde o indivíduo ele ainda não está muito comprometido do ponto de vista psicopatológico, porque aí sim, se a pessoa estiver muito comprometida do ponto de vista psicopatológico, é necessário que o terapeuta ele seja psicólogo, ou que ele também tenha um psicólogo, né? Eu acho muito interessante quem não é psicólogo trabalhar em parceria com psicólogos e psiquiatras, justamente para que você continue a fazer o que você faz. Não se preocupe, você não vai perder o cliente para o psicólogo, você vai fazer um acordo com ele, para ele, o psicólogo, o psiquiatra, tratar as questões patológicas e você fica com as mudanças, onde você vai ajudar com a hipnose, com as técnicas, a empurrar a mente da pessoa na direção de uma mudança. Porque para a maioria das pessoas isso não será necessário. A maioria das pessoas é neurótica do ponto de vista dessa classificação horrorosa que existe aí. Ou seja, o que é o neurótico? É a pessoa que tem problemas, que repete problemas e se mantém estressado e tal, mas ele ainda não está rompendo com a realidade. Ele não rompeu com a realidade. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que, né, é difícil, mas, né, ele sabe que existe solução, ele tem que trabalhar, ele tem que insistir, mas ele sofre. Isso é o neurótico. Aquelas pessoas que fazem a coisa patológica, por exemplo, aquela pessoa que tem compulsão para matar, né? Algumas pessoas que se tornam assassinos e aí tem a compulsão de matar pessoas, vamos dizer assim. Aí a gente está lidando com uma compulsão psicopatológica. E aí é necessário mesmo a intervenção desse tipo de profissional. Sim. André, você falou uma coisa de conscientização. Eu estava conversando com uma pessoa até hoje, falando sobre até compulsão. Aliás, foi ontem. Uma pessoa que tem uma compulsão por compra e tal. E eu estava conversando com ela por telefone. Ela falou: não, mas eu sei, eu tenho consciência do que eu Todo faço. mundo tem. Sabe? Eu sei que eu analiso, mas é uma coisa muito mais forte do que eu já tentei, já fiz várias coisas, já fiz Você tentou tratamento com tudo, psicólogo, todas as coisas, tudo, todas as coisas do mundo. tudo Mas que acho existe no interessante essa planeta Terra, questão, com todas as pessoas. todas as forças. A pessoa falar que eu tenho a consciência, né? Já falou de conscientização, eu lembrei disso, Sim. sabe? E você É a vai consciência responder. do problema. E vocês vão responder, sim, mas consciência nunca foi a questão. Né? Porque a maioria das pessoas que me procuram tem consciência de quais são os seus problemas, sabe o dia, a hora que começou, às vezes não sabe, mas muitas vezes eles sabem exatamente. O problema começou na infância, que eu sofri, eu tive assédio, sofri bullying,
o professor me tratava com bullying, meus colegas me tratavam. Sabe exatamente o que aconteceu. Só que, gente, saber a origem e entender racionalmente é uma parte do problema, né? É um lado do cérebro, que tem essa capinha muito legal do Mac, né? Agora que eu comprei, que tem o lado direito colorido ali das emoções e o lado esquerdo da razão e tal. Então, na verdade, não adianta você saber só racionalmente, você só está voando com uma asa do cérebro. A outra asa do cérebro é o processamento emocional, a emoção, o amadurecimento justamente de todas essas questões, que não tem nada que ver com entendimento. Você precisa elaborar. Elaborar significa falar a respeito, trabalhar, empurrar a mente, desenvolver, construir, inclusive do ponto de vista da PNL e da hipnose, neurologicamente um processo de mudança. Porque quando você ensaia mentalmente o futuro que você quer, quando você cria e ensaia mentalmente o futuro que você quer, isso vai fazendo que, inclusive, você desenvolva, falava há pouco lá com o pessoal de Portugal, sinapses cerebrais diferentes, porque o ensaio mental ele cria novas conexões neurológicas que você não tinha antes. Então, quando você grava uma indução hipnótica, dá para o cliente repetir, ele repete essa indução hipnótica, quando você dá induções complementares, por isso é legal você ter todo um acervo, como eu tenho, de coisas para vender, coisa para dar, coisa para publicar e tal. Eu já nem sei mais quanta coisa eu tenho, nem sei, eu perdi as contas, né? Eu tenho certeza que eu tenho o maior acervo de hipnose do Brasil, deve ser um dos maiores do mundo. Não, assim, parece que eu sou pretensioso, mas deve ser mesmo. Mas tem no Brasil, mesmo. com certeza, olha no YouTube lá que tem muita. eu tenho o maior acervo. Se você acha que eu tenho no YouTube é muita coisa, o que eu tenho separado, que eu mando para as pessoas, que tem no Ressignifica, juntando tudo, eu não vejo essa quantidade, né? Eu vejo assim, gente que tem um vídeo que usa o marketing e tem 1 milhão de visualizações, mas não tem a quantidade, né, de coisas que eu tenho. Então, quando você tem tudo isso e dá para o cliente ele começa a funcionar de outra maneira. E aí você está empurrando ele para um processo de mudança, seja da compulsão, seja do que for. Então, eu acho importante a gente entender como a coisa funciona. Não tem nada a ver com entendimento racional. É uma reengenharia mental mesmo. Né? Algo que você está ajudando a pessoa, do ponto de vista da PNL, você está ajudando a reconstruir neurologicamente o funcionamento da mente dessa pessoa. Você vai fazer uma reeducação de como o sistema nervoso funciona, de como a pessoa... Eu já ajudei muitas pessoas que estavam quase infartando por questões emocionais, né, que os exames não davam nada, mas a pessoa vivia toda hora tendo picos de pressão, e ela podia morrer por coisa emocional. Ah, mas o exame não mostra nada físico. Mas a mudança no fisiológico na hora que o emocional se manifesta pode matar a pessoa. Eu já ajudei muita gente a se curar dessas coisas, né, pensando diferente, aprendendo a desconectar o fator do estresse, botando uma âncora relaxante no momento em que ela iria reagir com estresse, interrompendo o padrão limitante, colocando uma âncora relaxante. E isso tudo nós podemos fazer aprendendo hipnose com engenharia mental. Mas só o curso que eu desenvolvo, que nós estamos trabalhando, é que te dá um roteiro e essa visão global de como agir de uma forma de engenharia nesse processo como um todo. Porque muitos cursos não trabalham essa visão de vamos reconstruir a pessoa, vamos desenvolver um processo integrado com começo, meio, fim, meio, profundidade, distância, né, para poder transformar pessoas. Justamente. E essa questão da elaboração, sabe, desse ensaio, que para mim é o que mudou muito nos meus atendimentos, sabe, que antes quando a gente começa naquele atendimento de script, aquela coisa e tal, só que quando você passa a usar essa engenharia, dessa elaboração, de você fazer o cliente pensar, fazer a pessoa realmente ali, a começar a criar novas conexões, né, imaginando no futuro lá já e reconstruindo. Você vê meu ponto? Vocês viram o ponto dele? Estou escrevendo tudo aqui, rapaz. Que vão resistir. Então, assim, essa elaboração ela é fundamental. Total. Completamente, né? Porque, né, compreensão é parte da história, mas é muito mais do que isso. Dá uma travada aqui, voltou? Sim, voltou. Então, compreender é bom e necessário. Compreender é bom e é necessário. Mas nós precisamos trabalhar o recondicionamento emocional, o recondicionamento neurológico,
Nós precisamos, como diz o Richard Bandler, criar uma estrutura neurológica para a mudança que a pessoa quer. Não adianta só ter boa vontade e querer mudar. Tem casos que você tem que ajudar a pessoa a reconstruir o caminho neurológico. Ela até quer mudar, mas ela não sabe como. E o como não é só uma explicação racional. É um processo que ela vai repetir, fazer, usar, visualizar. Você vai trabalhar com submodalidades, com a mente, com uma forma de visualizar, com um processo de pensar na engenharia do processo mental, que você vai saber que você está desfazendo ali aquelas crenças limitantes para aquilo que é o valor, como eu falei, né? Poder fluir, a pessoa ter uma experiência diferente. Isso não vai acontecer por acaso. Você vai ficar... Sabe qual é a diferença entre o que eu faço e muitas pessoas? Muitas pessoas fazem uma hipnose e dizem assim, deu certo, eu sei que vai dar. Porque eu sei onde eu estou mexendo. Aí é que tá. Eu sei onde eu estou mexendo. E é isso que a gente procura ensinar para as pessoas na formação. É você saber onde você vai estar mexendo. Saber usar o painel de controle ali correto, apertar os botões certos, né, André? O pessoal de Portugal mandou aqui um comentário aqui, acho que Richt. Envio sempre áudios após cada sessão e os resultados têm sido incríveis. Isso aqui. Exatamente. É isso aí. Isso. Eu faço a mesma coisa. Os resultados são muito muito mais rápidos. Eu repetição. Eu gravo a sessão do dia para a pessoa. Eu gravo a sessão do dia e eu recomendo que você faça um investimento e compre um microfone. Eu tenho 2 microfones hoje muito bons. Eu tenho um que eu uso no iPhone, que é um microfone com qualidade de estúdio, que eu encaixo naquele buraquinho do iPhone onde entra o fone de ouvido, que ele é muito bom. E agora eu comprei um Zoom fantástico também, que eu tenho a possibilidade, inclusive, de colocar um fone de ouvido, que agora o cliente ele ouve com fone de ouvido que bloqueia os sons do ambiente. E eu falo no Zoom, não só gravo no Zoom, que tem qualidade de microfone de estúdio, como também a pessoa recebe esse som do Zoom, ótima qualidade. Então agora os trânsitos assim, né? Então saem todos assim, né? Porque vai direto lá para... Hoje, inclusive hoje, não sei nem se ela está aqui, uma colega nossa aqui, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, Cleito, como eu faço para ouvir as induções do André sem dormir? Pois é, tem essa preocupação, né? Isso é muito interessante, já falamos também na live de Portugal há pouco, né? Existe essa preocupação muito grande. Dorme, relaxa, né? Eu estava falando com o Nuno agora há pouco, né? É justamente isso, porque o nível de profundidade que eu ensino, inclusive nos cursos, de você falar, usar a voz, de começar do mesmo jeito, de ancorar o início da indução de um jeito que o próprio início da indução já seja uma âncora disparadora do processo hipnótico, vai fazer com que seu cliente catapulte para a 5ª dimensão. Não tem problema. Né? E não é sono. E se for sono também não tem problema, porque mesmo dormindo, a pessoa ela continua recebendo informações para ela. Porque você inconscientemente, mesmo dormindo, vai estar ouvindo, né? Mesmo dormindo, sonhando, a evidência científica que o que acontece ao redor afeta, inclusive telepaticamente. O meu grande amigo, Dr. Stanley Krippner, ele desenvolveu pesquisas dos sonhos telepáticos nos anos 70 em Nova York, no Maimonides Medical Center, uma pesquisa científica, que cientificamente, não vou entrar em detalhes aqui, conseguiu provar que uma pessoa isolada num laboratório de sono, a prova de som, sem contato nenhum com o mundo exterior, conseguiu receber informação, inclusive telepática, de uma outra pessoa que não sabia quem ele era, que estava num outro lugar, que foi instruído durante toda a noite, de tempos em tempos, pegar um envelope que foi escolhido aleatoriamente com uma imagem num pool de inúmeras possibilidades e ficar mandando telepaticamente para a pessoa aquilo, e essa pessoa conseguiu ter isso registrado em sonho, e juízes independentes julgaram o relato da pessoa e as imagens e concluíram que havia ligações suficientes entre o conteúdo desses prints de filmes com aquilo que a pessoa estava sonhando. Então, quando a gente dorme, a gente se abre para o mundo. Então, não se preocupe se você dormir, né? Porque eu vou entrar mesmo assim. A informação vai entrar, inevitavelmente. Inclusive, essas experiências, a gente faz muitas experiências aqui em Belo Horizonte. Nós temos um grupo que a gente estuda umas questões dessa área, assim, mais uma outra área, né? Você conhece um livro fantástico chamado O Experimento da Intenção? Ele é fabuloso, fabuloso. Você fala desse livro. Line Mike Tiger, é fantástico, tem em português. Você tem que buscar em sebos e tal, mas você encontra ainda com bastante facilidade. O Experimento da Intenção.
que Tem um inclusive foi livro revisado também, pelo Stanley Krippner. tem um livro também, O Campo, que fala muito dessas pesquisas científicas, É da várias, mesma Renato. autora. Da mesma É, autora. maravilha. Da mesma Ó, autora. É Conceição, espetacular. o pessoal de Portugal está aqui em peso aqui na nossa live, André. Mês Live que vem a gente dupla, está lá, né? hein? Parte 1 e parte 2, né? Agora em Portugal deve ser umas 11 e pouca, né? 3 horas, eu É isso acho. aí. É bom que você já dorme em transe na sequência. Não que aquilo que a gente fala aqui influencia você inconscientemente, para que seus sonhos revelem sinais daquilo que pode mudar a sua vida completamente. Não necessariamente hoje, mas algum dia. Caso você respire. É. Ó, o Ortega perguntou aqui se esse Zoom é o modelo. Quer saber desse tipo de microfone que você usa aqui? Zoom, modelo, como é que é? Eu sou péssimo com isso. É Depois você o manda no Zoom. grupo lá pra gente uma Zoom foto. 5 é aquele de microfones que se usa muito, que ele é uma caixa quadrada que tem dois negocinhos assim, e vem um negócio de espuma que você encaixa em cima. Aqui no Brasil é muito caro, mas se você tiver a oportunidade de pedir que alguém compre nos Estados Unidos ou na Europa, é muito mais barato. Mas aqui também você compra, divide, enfim. Eu acho que é um investimento que vale super a pena. Com Ele dá um pouco mais certeza. de trabalho do que o iPhone. O iPhone é interessante, ou outro aplicativo, porque dali do próprio telefone você já manda pelo WhatsApp para a pessoa. Esse outro não. Ele grava no coisa, você tem que ligar o aparelho no computador, fazer o download, mas assim, você manda depois, você já fala para o cliente, até amanhã você vai estar recebendo isso aí. Mas você tem uma qualidade perfeita de estúdio. Já fica gravado já, né? Aquela indução que eu compartilhei recentemente, uma que é que você dorme como se fosse em 30 minutos equivaleria a 8 horas, que eu compartilhei, foi feito no Zoom. Só você ouvir a qualidade do som, é espetacular. Né? Enfim. Essa teve uma indução que você utilizou no curso aqui em Belo Horizonte que acho que eu tinha nem dormido essa noite, eu já fui direto pro curso já. Rapaz, uma indução dessa na segunda-feira para quem trabalha É, depois no domingão é boa, viu? Já Claro que você vai não pegar a pode segunda. eternamente ficar fazendo isso, mas é interessante fazer. Vai É ficar muito viciado na bacana. indução, né? É, Mas não vou dormir, não. Vou ver a indução do PS aqui e vou trabalhar é. depois. Pois é. Rapaz. Vamos ver se tem algumas perguntas Vamos lá. aqui no grupo aqui. Vamos ver se alguém pergunta. Acho que por Teve uma aqui. pergunta que eu achei muito interessante também, que nós até comentamos, isso foi esses dias, sobre se é melhor ouvir em pé, deitado, sentado. Dormindo e Isso. acordado nós já falamos, né? Mas assim, o importante é ser bom para a pessoa. Eu acho que você, quanto mais for flexível, melhor será. Então, quanto mais você se der a oportunidade de experimentar um dia dormindo, um dia acordado, mais consciente, se for possível, boa sorte para você. Um dia, sei lá, em pé. Eu acho que é interessante você experimentar coisas diferentes e identificar o que você gosta mais. E O usar que isso. fica melhor, né? É. Essa madrugada aqui eu transcrevi uma indução sua que era de ansiedade que você colocou no grupo. Aí acabei, ela era 3 horas da manhã. Essa eu não dormi, não. Não é legal Essa, transcrever? É muito bacana, né? Porque você começa nossa. a entrar na inteligência da coisa, né? Eu ouço as minhas É, próprias induções, às vezes eu volto, quando eu volto assim um pouco assim, volta da onde? Você foi para onde? Quando eu volto um pouco mais assim, eu fico assim, caramba, olha o que eu falei, que legal isso. Na hora vai do baixo Chico Xavier já aqui, vai no né? Tudo automático aquilo que ali, eu né? aprendi vai na competência inconsciente, né? Que é aquela coisa que eu estou E fazendo bom que sozinho. você, para quem já fez o curso, sabe? Eu estava conversando com uma pessoa que você começa a entender, assim, a preencher as lacunas. Nossa, agora isso aqui faz sentido. E quando ele fala Exatamente. aqui, né? De Você vê lá voltas, o nível degraus. neurológico, a ambiguidade, a indução, o Total. comando, o mixed state para variar o estado. Quanto mais você estuda, mais você entende a engenharia, justamente, que é utilizada. Não tem nada por acaso. As minhas induções não são momentos de grande criatividade. Claro, você tem que ter criatividade para linkar tudo isso. Mas a prática é igual falar uma língua estrangeira, né? Quanto mais você fala, mais você vai falar com soltura, versatilidade, leveza, com E a rapidez. engenharia da comunicação mesmo, que a gente É, muda até a forma de comunicar no dia a é, dia, sabe? Você é. começa já a introduzir E a gente sempre palavras. enfatiza bem aqui que essa formação
inclusive nós vamos fazer em abril, né, que é uma semana inteira Isso, de uma imersão de transe, 7 dias. né? E não é só para terapeutas, né? É para qualquer pessoa que deseja se comunicar melhor. Se você é médico, se você é dentista, se você é psicólogo, se você é artista, se você é gerente, se você é vendedor, tudo isso a linguagem hipnótica vai te facilitar. Porque a gente fala, mas é difícil às vezes, as pessoas pensam que hipnose é sempre o negócio. Primeiro, hipnose de palco, que não é, que é a coisa menos importante Sim, da hipnose, é a total, hipnose de totalmente palco. diferente. Né? E a segunda coisa é que a hipnose é aquela coisa da pessoa entrar em transe, ir embora. Não. Hipnose é você interagir com o outro, perceber o outro, sentir a pessoa, entrar em rapport com a pessoa. É você achar uma forma de encontrá-lo no modelo de mundo dela, seja em transe profundo, seja pulando corda junto, correndo do lado dela. Não interessa. Tanto que eu tenho muitos que são personal trainers que já fizeram um curso e usam isso lá na academia, com a pessoa na hora, usam a linguagem hipnótica. O meu livro mesmo sobre auto-coaching para o emagrecimento, que agora ganhou, inclusive, uma versão de audiobook, né? Procurem, né? Opa, Auto-coaching para o emagrecimento. Né? A editora fez um contrato com uma editora de audiobooks e ganhou uma versão narrada. Depois vai ganhar uma nova lá no Ressignificando Comigo, né? opa, ótimo. Mas essa editora fez isso, então você vai ver que o próprio livro, a narrativa dele já é hipnótica. Você lê Aprendiz de Feiticeiro, O Retorno do Mago, que são os livros que eu Sim, escrevi, toda a narrativa do livro você já entra em transe, porque o eu Retorno do Mago escrevendo um mesmo é só livro, induções embutidas ali, comandos embutidos. tudo ali você vai lendo, já vai entrando em transe, junto com o processo. Então, quer dizer, eu não preciso botar a pessoa só fechada, deitada, de olho fechado. A comunicação, seja escrita, seja falada, seja no Outra YouTube. coisa Hoje também que nós muda vivemos. muito é a generalização, sabe? Você começa a É, quebrar a generalização é, e a e cortar, né? aprende. Quando a pessoa pergunta assim, você foi lá? Eu falo, lá onde? Eu tô ficando até... Exatamente. Porque você começa a ficar quebrando É. esses vãos, né? Esses vácuos E da essa comunicação. quebra tem como objetivo ajudar que a própria pessoa se conscientize daquilo que ela está fazendo. Né? Porque ela não sabe o que ela faz. A gente fica repetindo, como diz o Bandler, a gente não lembra, a gente não pensa, a gente fica relembrando o tempo todo. Relembrando significa tocando padrões. Então, quando você fala uma coisa dessas, que a pessoa não se dá conta, né? Se você dizer assim, eu tenho ansiedade, eu pergunto primeiro onde. Aí ela para pensar, ele não é maluco, então o que ele quer dizer com isso? Ah, eu sou, mas não assim, né? Ah, ele não Só é um tão pouco. doido assim, né? Então o que ele está querendo me ensinar com isso? Ah, então quer dizer que, né, eu não posso ter, né, e tal. Isso que eu tenho, Eu queria pergunta, muito mudar, né? tem? Eu queria muito É, o mudar. que te impede? É. Não quer Como mais não? seria, Desistiu? ainda digo assim, como seria se no estalar de dedos você tivesse mudado? O que você já saberia que pode fazer diferente? Ela começa a ter ideias que ela nunca teve. Né? Me fala um pouco sobre aquela ansiedade que estava te incomodando. É, é um hábito que eu adoro ter, que eu aprendi com o Bandler também no consultório, é tratar de tudo aquilo que tem que ir embora como se fosse algo que já estivesse indo para o passado. Né? Me fala É, sobre o problema, o que era mesmo que você achava que você tinha? Eu falo bem sutil, aqui eu estou falando de propósito para vocês notarem, aham. mas eu falo isso bem corrido, mas o inconsciente do ouvinte entende isso e muda, gente. É impressionante. Impressionante. André, maravilha. Eu vou liberar você aqui, porque terça-feira, 2 lives seguidas. Senão a É gente um vai bater um prazer estar papo aqui com aqui vocês, é até. muito bom. E ó, Porque vamos senão. participar dos cursos, né? Nós vamos ter aí em É. abril essa imersão que vai ser ótimo, né? E tal. Você vai aprender em parte em transe, em parte consciente. Boa sorte para essa que vai Abriu precisar, São né? Paulo, 7 dias no Hotel Fazenda. E você vai mudar por dentro, vai se transformar, ao mesmo tempo você vai aprender ferramentas específicas para trabalhar com as pessoas. Depois nós vamos ter em Brasília, Portugal, Portugal vá para agora em algum lugar. março. Quem quiser que Vamos lá. precisar tirar umas férias, vamos lá para Portugal. Não quiser fazer aqui, vamos lá, pega o avião, vamos para Portugal, É, vou ficar aproveita. 7 dias. Vai ter uns dias no meio aí e tal. Você aproveita, vai ali até E Óbidos, vai a qualquer outro lugar, dá uma São volta, Paulo né? também, Semana Santa, É, feriadão, dá para aproveitar o é, embalo aí, tirar umas, né? exatamente. Aprender, entrar aí em férias em transe. Então tem É, muitas opções para a exatamente. gente aí. E o nosso grupo no WhatsApp Exatamente. aí, né? Se o pessoal quiser entrar, participar aqui, não está participando Isso ainda, aí. é só chamar aqui e participar.
Quem está assistindo a live pela primeira vez aí, segue o nosso perfil, o perfil do André Pesce, o nosso Neurociências. E inconscientemente a gente vai seguindo aqui, né, André? E antes que você note a mudança e perceba o quanto melhor você está vivendo a partir de agora, tudo isso vai entrando e vai modificando muito melhor vários aspectos da sua vida daqui por diante. Tem até uma ideia para a gente fazer na imersão. A gente pode fazer uma disputa de repente de metáforas. Ah, adorei, né? Arranja o teclado lá que eu ainda faço um sonzinho de fundo. Você já tem um piano lá, já toca o teclado, a gente faz um repente de metáforas. Adorei a ideia. Mas você sabe que isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque você tem que ter a presença de fazer na hora. Né? Você tem que ter isso. Por isso você tem que praticar. Você fazia todo dia, né? Todo dia gravava alguma coisa, nem que se apague depois, grava alguma coisa para você, né, e tal, para você ir se habituando a falar. Não adianta você querer no dia fazer algo que você não praticou, porque é uma habilidade específica. Tem que estar ali constantemente fazendo, né? Maravilha, André. Deixar você lá. Vou chegar aqui tomar meu café também, Cleiton, porque vou transcrever mais uma indução essa madrugada aqui. Isso aí. E até a próxima. Até a próxima. Entra lá no grupo e vamos continuar esses debates aí. Até lá. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que entrou aqui hoje. Lorena, Maria Aparecida, Alice. Ixi, uma galera aqui. Ortega, tamo junto. Obrigado. Qualquer coisa é só gritar. Aí. Isso aí. Valeu, André. Até logo. Tchau.